que nesse documentário eu fiz a associação dos Nefilins com os Anunnaki? A resposta é simples, porque são os mesmos, porém em contextos diferentes. Vimos na parte 5 desse documentário registros que mostram a real existência dos gigantes na Terra. Gigantes esses que, como já vimos, são frutos ou legado dos Nefilim. Esses seres, os Nefilim, desrespeitaram a sua condição de seres de outra dimensão, ou como a Escritura diz, seres do céu, e preferiram se misturar com os humanos. E na verdade essa intenção não foi, como alguns pensam, um ato de amor, onde os Nefilim são as vítimas apaixonadas que, de tão cegamente que ficaram pelas mulheres da raça adâmica, acabaram sucumbindo por amor. É simples ver que a história não é assim, pois todo o legado que ficou foi dor, mentira, maldade e escravidão. Seres que não tinham mais futuro, digamos assim, pois optaram por se rebelar e desrespeitar as leis que lhes foram estabelecidas, e quando isso fizeram, sabiam que não lhes havia mais retorno. Sua sentença havia sido dada. Veja como foi essa escolha. Foi através de um pacto no Monte Hermon. Vejamos esse texto. Disse-lhes então o seu chefe Samiasa: eu receio não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram às maldições comuns. Vimos nesse texto que foi feito um juramento onde todos eles sabiam das consequências, onde cada um desses nefilins estava bem ciente daquilo que lhes viria a acontecer no momento que eles tomassem essa decisão e consumassem esse ato. Ato esse que era da mistura, um corpo de um nefilim que foi projetado para uma determinada dimensão, se misturando com um corpo humano que foi projetado para viver em outra determinada dimensão. Corpos diferentes, com conhecimentos também diferentes, mas com algo em comum. Ambos sendo filhos e criações do mesmo Criador. Mas não era vontade desse Criador que essas duas raças distintas mantivessem um relacionamento. Existem até, dentro da cultura judaica, alguns escritos que dizem que anjos não tinham nenhum interesse e não queriam de forma nenhuma que o Eterno ou o Criador fizesse a raça adâmica. Muitos deles, segundo esses contos judaicos, eram totalmente contra a criação dos homens. Em alguns desses contos até diz que o Criador acabou exterminando algumas raças angelicais ou raças de seres celestiais por conta dessa rebelião que eles fizeram contra o propósito do Criador de criar o homem. Mas era propósito do Criador criar a raça adâmica, e assim ele o fez. E sobre o Monte Hermon, o autor David Flynn fez a incrível descoberta que sua latitude e longitude são exatamente de 33,33 graus, usando o meridiano de Paris para essa medição. Nem precisamos ir muito a fundo sobre o significado de 33,33. Veja, temos em nossa fala humana registrado de forma natural 3 letras. As cores primárias são 3, uma vez que a visão humana é tricromática. Vivemos na terceira dimensão. Vejam quantas ligações temos com o número 3. Ainda tem o fato de o maior grau da maçonaria ser exatamente o grau 33. Será que a escolha desse Monte Hermon para esse pacto foi uma coincidência? Ou será que desde quando esses anjos, esses nefilins, optaram por tomar essa decisão, eles já tinham em mente um plano estabelecido? Quando eu vejo essas combinações, vejo claramente seres que inseriram no nosso mundo um conhecimento que não nos pertencia.
E logo como perderam sua morada e ficaram presos aqui, trataram de usurpar aquilo que conhecem e tentar de alguma forma se tornarem importantes com seus conhecimentos, que os fazem serem deuses, e hoje os tornaram os alienígenas. Isso mesmo, aqueles que eram tidos como os deuses da antiguidade, que geraram toda espécie de paganismo, são esses hoje que nós conhecemos como alienígenas. São os ETs, os Anunnaki, os reptilianos, os Greys, ou seja lá qual for a denominação. Mas na verdade todos eles são os Nefilins. Mostram aos homens tudo o que eles conhecem, ensinam tecnologia, ensinam mistérios, mostram conhecimento e automaticamente conquistam a sua reverência. Isso tudo é fruto de usurpação, roubo daquilo que eles sabem que existe na dimensão celestial ou em outras dimensões. Prova disso são as inúmeras obras e construções inexplicáveis que estão espalhadas por todo o globo. Esse mesmo, esse que fala que pode ter sido feito com laser, porque ele é muito perfeito, olha, é incrível. Incrível, né? É o Eric von Dijk que fala incrível. Consigo, pode ficar. Vou ver se eu consigo filmar essa parte dessa porque linha. aí realmente não tem nível de erro. O erro é tão mínimo que nem você percebe, né? Muito. Nossa, olha só isso. Quase não dá pra eu ver a lente, mas é perfeito. Agora, uma coisa que eu percebi, eu quero vocês tentarem fazer a mesma coisa. A outra porta do sol. Que é a outra porta do sol. Bem por aqui. Eu quero que você sentar aqui. Pode ser. Olha a escala, não, da mão de uma pessoa, de uma mão. E vê aqui tem muitos desenhos, mesmo os que são tão pequenos, em uma pedra tão dura. Como conseguiam fazer isto? É incrível. É que lugares bem planos, ó, perfeitos. Todo isso. Olha aqui como é que é liso. Eu fiz um seguro lá. E aí o seguro também foi. Aqui não tem? No Brasil é muito caro.
Eita! Olha essa preta aqui. Acabou! Como acabamos de ver nesse sítio arqueológico Pumapunku, em Tiwanaku, Bolívia, existem espalhadas pelo mundo diversas outras obras e construções que são atribuídas aos alienígenas. Isso se deve ao fato de que a ciência não consegue explicar como e por que essas obras foram feitas, e logo atribuem a seres de outros planetas, com uma tecnologia superior. Mas quem tem um entendimento acerca dos nefilins ou anjos caídos consegue identificar de maneira clara que todas essas obras foram feitas por eles. E ao longo dos próximos episódios dessa série, nós vamos ver que isso é realmente verdade. Vamos entender também o significado de alguma dessas construções. O que eles queriam mostrar quando construíram Pumapunku, Ollantaytambo, as pirâmides de Gizé. Acompanhe essa série, pois nos próximos episódios é atrás disso que nós vamos.